Criada a partir da Constituição de 1988, a Defensoria Pública é um órgão que trabalha para garantir assistência jurídica para as pessoas que não têm condições de pagar por esses serviços. Com a ajuda de um defensor público, o indivíduo pode recorrer a qualquer tipo de assistência jurídica, seja ela previdenciária, criminal ou da família. A ideia é garantir a proteção dos direitos humanos e fundamentais dos indivíduos. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje, a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está nos ouvindo pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/Viva Voz Univale e também temos Instagram e Twitter, @Viva Voz Univale. Bom, nosso convidado de hoje é o Dr. Fernando André Filho, defensor da 2ª Vara Criminal, coordenador do núcleo da Defensoria Pública aqui em Itajaí. Obrigada pela participação. Muito obrigado, Luana, Lisa, pelo convite. É sempre importante a gente que trabalha na Defensoria Pública ter a oportunidade de estar podendo divulgar o serviço da instituição, de também estar podendo passar para o cidadão um pouquinho do que é o trabalho da Defensoria. É sempre importante essa divulgação, porque a gente tem notado que muita gente, embora a gente está ali na cidade de Itajaí já há alguns anos, muita gente ainda não sabe do serviço da Defensoria. Verdade. Então, muita gente acaba ficando desassistida, acaba não procurando a Defensoria Pública, embora muitas vezes tenha direito ao atendimento, tenha uma causa na justiça e precisa daquela assistência. Bacana. Agora, Fernanda, bem isso. Então, a proposta da Defensoria é exatamente isso, né? Garantir assistência jurídica, especialmente para pessoas que comprovem que não têm condições de pagar por um advogado, né? O que uma pessoa precisa fazer para que o seu caso, então, chegue à Defensoria? Então, como é que funciona? Lá na Defensoria, a gente tem uma equipe que faz uma triagem. Inicialmente, as pessoas elas buscam a Defensoria Pública. O nosso horário de funcionamento é a partir do meio-dia. A gente antigamente funcionava pela manhã e a gente adequou para funcionar igual ao fórum, porque o fórum, os outros órgãos da justiça, que os outros órgãos públicos, eles funcionam a partir do meio-dia. Então, muitas vezes a gente tinha situações que a pessoa precisava de algum documento e não conseguia porque o fórum justamente funcionava naquele horário diferente do nosso. Então, agora a gente está funcionando no mesmo horário. Certo. E todos os dias da semana, especialmente de segunda a quinta, a pessoa pode comparecer na Defensoria para buscar aquele primeiro atendimento, que é a oportunidade que ela passa a situação, a necessidade que ela tem, e que é identificado se aquele caso ele está dentro das atribuições da Defensoria. Porque a Defensoria Pública Estadual, ela é um órgão estadual, a gente atua na Justiça Estadual. Existem causas que são, por exemplo, na Justiça do Trabalho ou que são na Justiça Federal que nós não temos competência para atuar. Então, mas mesmo nesses casos onde eventualmente não é atribuição da Defensoria, nossa equipe de triagem, os nossos técnicos, estagiários, nossos servidores da Defensoria, que têm feito um excelente trabalho, eles identificam aquele caso e mesmo se não for o caso de atendimento da Defensoria, eles fazem um encaminhamento para o órgão responsável, eles indicam, a gente faz a indicação, aqui na Defensoria, infelizmente a gente não vai conseguir estar lidando com essa situação, mas você pode comparecer a tal lugar e a gente vai tem ter lá uma orientação. No mínimo alguma orientação a gente pretende fornecer para todo cidadão que busca o serviço da Defensoria. Quando a situação dele se encaixa nas atribuições da Defensoria, quando é uma situação, por exemplo, uma mãe buscando uma pensão alimentícia para um filho, às vezes um senhor idoso que procura um medicamento que ele não está recebendo pelo SUS, ou alguém que está sendo processado por algum crime. Então, nesses casos que se enquadra, verifica que se enquadra na atuação da Defensoria, a gente promove aquela triagem econômica. Certo. Que é para ver se a pessoa realmente ela não tem condições de contratar os serviços de um advogado particular. Então, é analisado realmente se aquela renda, se ela entra naquele limite da instituição, até 3 salários mínimos, a renda familiar. Óbvio que isso sempre a gente tem interpretado com certa maleabilidade, porque muitas vezes a pessoa, embora receba um pouco acima da renda permitida, ela possui muitos gastos, seja com medicamentos, às vezes tem alguém deficiente na família, às vezes está passando por alguma dificuldade. Então, a gente busca interpretar também da forma que for melhor para o cidadão. E identificando que se enquadra nas atribuições da Defensoria, é encaminhado o caso para o defensor responsável. Aí uma pessoa vai assumir o caso daquela pessoa. Hoje, na comarca de Itajaí, nós temos 7 defensorias.
digamos assim. São 7 defensores públicos com suas atribuições. Uma de nossas defensoras públicas, atualmente, ela está afastada porque ela exerce o cargo de subdefensora pública geral. Então, ela é, digamos, a vice-chefe da Defensoria Pública em todo o estado de Santa Catarina. Bacana. Por conta disso, ela se encontra afastada de suas atribuições, então nós temos agora apenas 6 defensores em atividade. E cada um fica adstrito a uma determinada área. Certo. Então, nós temos uma defensora que atua na primeira vara criminal, eu estou atuando na segunda vara criminal, temos uma outra colega que atua na vara de execuções penais, que são aqueles processos onde a pessoa já foi condenada e já está cumprindo a pena. Nós temos também um defensor público que atua na vara da infância e da juventude, lidando com os problemas das crianças e adolescentes da comarca de Itajaí, bem como também na vara da fazenda, que são casos em que a pessoa tem alguma ação contra o estado ou o município, seja pleiteando um medicamento, algum tipo de serviço desses órgãos públicos. E também temos as defensoras que atuam na vara da família. Essas são as atribuições atuais da Defensoria. Bacana. E quantos casos hoje, mais ou menos, estão em andamento na Defensoria Pública em Itajaí? Olha, Lana, eu consigo te passar os números dos atendimentos que nós fizemos, porque os casos que estão em curso, a todo momento eles vão mudando, porque as sentenças elas vão saindo, então, e ao mesmo tempo novas pessoas vão entrando com processos. Então, esse número ele é muito mutável. Mas pelo número dos atendimentos a gente consegue ter uma maior precisão de quantas pessoas nós vemos atendendo. O nosso técnico me passou as informações que até hoje, durante esse ano de 2017, até hoje já foram feitos 5.853 atendimentos na Defensoria. Então, nesse mesmo período do ano passado, foram cerca de 2.800. Então, a gente já vê que é um número muito maior. Isso se dá tanto por conta da divulgação do serviço da Defensoria. Nós fizemos, durante o ano de 2016, alguns projetos de divulgação. A gente fez durante o Dia da Defensoria, que é comemorado 19 de maio, nós fizemos uma tenda ali na Ercílio Luz, divulgamos as atividades da Defensoria, participamos de projetos em parceria com o SESC, o projeto do Angelone na comunidade. Então, a gente participou de alguns projetos que acabaram dando uma divulgação. E também eu acredito que, por conta dessa crise econômica, muitas pessoas têm acabado sofrendo mais questões e acabaram não conseguindo contar com serviços de advogados particulares. Então, eu acho que isso tudo acaba colaborando com o aumento da procura do serviço da Defensoria. E quando alguém chega na Defensoria, qual é a principal dúvida que a pessoa tem quando ela chega lá para o atendimento? Então, como a Defensoria ela lida com a população, a parcela mais carente da população, infelizmente são pessoas que eles têm não recebem as informações que são necessárias, são devidas. Então, muitas vezes, eles respondem em processos e eles não sabem do que se trata. Eles precisam daquela orientação. Então, ou essas pessoas elas chegam na Defensoria com aqueles papéis que são recebidos por meio de oficiais de justiça, dizendo que elas estão respondendo algum processo e elas não sabem direito aquele primeiro susto ali. Aquele primeiro susto, exatamente. Então, elas não sabem o que eu preciso fazer. Eu preciso de um advogado, mas o que eu preciso fazer? Então, essa é uma grande dúvida. E outra dúvida, muitas vezes, é se a pessoa se ela tem direito a alguma coisa, né? É aquela busca pelos direitos mesmo. Então, eu gostaria de saber se a situação aconteceu assim, assado, eu gostaria de saber, eu tenho direito a pedir alguma coisa? Como é que fica a minha situação? Eu tenho que me contentar com essa injustiça que, em tese, aconteceu contra mim? Ou eu posso buscar a justiça para mudar essa situação? Então, essas são as principais dúvidas, eu acho que a nossa equipe de apoio primeiro se depara. Agora, Fernando, qual é a área de atuação? Porque não é só Itajaí que vocês atendem, né? Aqui no nosso núcleo de Itajaí, a gente está adstrito à comarca de Itajaí. Cada núcleo da Defensoria, ele fica vinculado a uma determinada comarca. A gente acaba seguindo mais ou menos aquela distribuição do Poder Judiciário. Muitas comarcas, elas englobam mais de um município. Isso. No caso de Itajaí, apenas a comarca, ela atende apenas o município de Itajaí. Por que a gente faz essa distribuição? Porque como a grande parte da atuação de um defensor público hoje, ela acaba sendo diante nas audiências judiciais. Então, por exemplo, eu que atuo na segunda vara criminal, grande parte do meu tempo é tomado nas audiências. Todos os dias,
a partir da 1 da tarde até muitas vezes 6 horas da noite, a gente está no fórum fazendo audiências. Então, acabar atendendo outras comarcas acabaria inviabilizando que o defensor estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Essa é a nossa grande dificuldade. Por isso que a gente está sempre buscando essa ampliação do serviço da defensoria, justamente porque a gente sabe que aqui do lado a gente tem uma cidade como Navegantes, que é uma cidade que tem uma população carente muito grande e que a gente não consegue estar fazendo atendimento. E do lado nós temos Balneário Camboriú, nós temos a cidade de Camboriú, nós temos outras cidades nas proximidades que muitas vezes necessitam dos serviços de orientação e assistência gratuita judiciária e não tem esses serviços porque a gente ainda não está conseguindo se expandir da forma que a gente gostaria. Fernando, agora quais são os principais casos que vocês acabam atendendo? Olha, acho que boa parte dos atendimentos da defensoria são na área de família. Acho que a área de família é uma área que demanda a maior parte das nossas atenções, porque a gente sabe como que é conflituosa essa situação, né? E principalmente nessas famílias mais carentes, né? Então, às vezes, uma separação é uma mãe que precisa de uma pensão alimentícia, é um divórcio que precisa ser regulamentado, às vezes pessoas que ficaram juntos, mas que nunca celebraram realmente o contrato de casamento e depois que elas se separam, como que fica a questão da partilha dos bens e eles querem fazer aquele contrato de união estável, aquela dissolução da união estável, para justamente saber separar o que deve ficar para cada um. Essa é a grande parte da nossa demanda. Ocorre que na área da saúde também nós tivemos um aumento bem sugestivo, tanto por questões da crise econômica que nós já viemos comentando, tem aumentado bastante o número de pessoas que não têm conseguido medicamentos pela rede pública. Então, muitas pessoas têm buscado atendimento da defensoria justamente por não estar recebendo remédio, seja porque afirmam que está em falta na farmácia do município, ou que não vão fornecer aquele medicamento porque ele não está em alguma lista do SUS, etc. Então, são demandas muito grandes que nós temos de pessoas que buscam a defensoria. Agora, a demanda criminal também ela é muito grande. Porque, embora nesses casos, a pessoa ela não busca diretamente o serviço da Defensoria Pública. Nós somos, a própria Justiça já direto nos encaminha esses casos. Né? Porque muitas vezes essas pessoas até estão presas, não teriam nem como buscar o atendimento da Defensoria. Então, a gente vê que tem havido um número elevado de prisões aqui no município e cada prisão ela demanda uma audiência de custódia, né, que é uma audiência onde aquele preso ele é apresentado para a justiça até para a justiça resolver a situação dele, se ele vai permanecer preso ou se vai responder ao processo em liberdade. Então, cada audiência de custódia ela precisa da presença de um defensor público. Fernando, a gente precisa fazer um intervalo, mas voltamos já a conversar sobre defensoria pública aqui no Viva Voz. Já voltamos. Nosso convidado hoje é Fernando André Filho, coordenador do Núcleo da Defensoria Pública aqui em Itajaí. E bom, doutor Fernando, no início do ano, a Defensoria Pública de Santa Catarina anunciou que analisaria cerca de 1,6 mil processos de presos em Itajaí. Qual foi o principal objetivo desta análise? Então, Luana, a gente tem feito essas iniciativas que são espécies de mutirões da Defensoria Pública. Essas iniciativas elas começaram alguns anos atrás, logo que começamos a estabilizar e se assentar os núcleos da Defensoria Pública. Começamos com essa ideia de fazer mutirões virtuais, ou seja, o defensor público, a gente não precisa fazer o deslocamento até aqui, porque os processos eles são eletrônicos, mas há uma distribuição pelo Estado inteiro. Então, todos os defensores públicos do Estado inteiro participam desses mutirões, fazendo essas análises dos processos sem sair dos seus núcleos. Então, isso não gera um gasto a mais, seja por meio de diária, seja por meio de uma estrutura que acaba sendo necessária. Essas pessoas elas analisam diretamente dos seus gabinetes esses processos. Então, por exemplo, um defensor de Criciúma, um defensor de São Miguel do Oeste está analisando um processo de alguém que está preso aqui em Itajaí. Certo. Esses mutirões, eles têm objetivo de estar regularizando a situação processual dessas pessoas. A gente tem observado que Santa Catarina sofreu algumas crises por conta do sistema penitenciário. A primeira delas foi bem grave quando justamente assumiram os primeiros defensores públicos, por volta de 2012, 2013, que teve aquela situação principalmente em Florianópolis, que tivemos ônibus que foram queimados, toda aquela situação da atuação do PGC.
Então, por conta disso, a Defensoria logo identificou que seria um foco necessário atuar nesses processos das pessoas que já estão cumprindo pena, porque muitas vezes eles têm direito a alguns benefícios que acabam sendo atrasados, e isso acaba gerando uma insatisfação generalizada que, se não for lidado da forma correta, e essa insatisfação pode acabar saindo de dentro dos muros da unidade prisional e acabar partindo para uma violência generalizada nas ruas. Então, a Defensoria, principalmente verificando que Itajaí começava a sofrer alguns problemas dessa natureza, né? Tivemos alguns protestos de familiares de pessoas que estavam presas, tivemos muitas reclamações das pessoas que estavam encarceradas, então foi identificado que Itajaí era um desses focos necessários da atuação da Defensoria. Por conta disso, a sede da instituição resolveu promover, né, essa iniciativa, a gente chama de Força Estadual da Defensoria Pública, porque é uma força que englobou todo o Estado, os esforços de todos os defensores, e fazendo uma análise desses processos, vendo se não caberiam pedidos de indulto, progressões de regime que eventualmente estariam atrasadas, até casos em que poderia caber uma prisão domiciliar, um caso de uso de tornozeleira eletrônico, casos menos graves, por exemplo, pessoas que não têm antecedentes acabam podendo ser beneficiado, né, dessas maneiras. Então, a gente identificou essa necessidade e foi feita essa análise desses processos. Isso acabou trazendo resultados objetivos? Sim, essa análise, acabou gerando diversos pedidos por parte dos defensores públicos, muitos deles que inclusive já foram deferidos pelo juiz da vara de execuções penais. Então, a gente acredita que cada mutirão desse acaba gerando resultados muito positivos, né? De certa forma, dá uma acalmada naquele ambiente carcerário, porque diminui essa insatisfação que decorre principalmente no atraso do exame desses benefícios. Imagina, claro. Inclusive, a produção levantou exatamente o que aconteceu há pouco tempo no Espírito Santo, né? Exatamente. E lá também eles fizeram um levantamento, o Núcleo de Execuções Penais da Defensoria Pública do Espírito Santo constatou que cerca de 16% dos presidiários da Penitenciária Estadual de Vila Velha 2 poderiam estar soltos. Olha só que difícil, né? Então, é justamente esse tipo de situação que a gente busca corrigir com essas iniciativas. E a gente tem feito isso no estado inteiro. Agora, recentemente, teve uma outra iniciativa que foi por conta do mês de maio, que é visto como o mês das mulheres. Então, foi feito também um mutirão em todas as unidades prisionais femininas do estado de Santa Catarina. Então, nós também reanalisamos, porque já havia tido um mutirão analisando todos os presos genericamente, mas foi feito agora um dedicado exclusivamente às presas femininas. E fizemos também vários pedidos. Muitos desses casos foi identificada a possibilidade delas estarem cumprindo a pena em regime domiciliar, muitas delas com filhos menores, ainda dependendo dos cuidados maternos. E diversos casos a Defensoria acabou identificando situações onde era possível pleitear algum benefício para elas. Bacana. Bom, e existem dois tipos de defensoria, né? Que é a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública da União. Qual seria a principal diferença entre esses dois tipos de defensoria? Então, a Defensoria Pública Estadual, ela atua na Justiça Estadual. Então, a gente atua nesses fóruns e comarcas que nós temos em cada cidade. São essas causas que eu mencionei. Casos de família, principalmente, a maioria dos crimes, casos envolvendo pedidos de medicamentos, envolvendo a Justiça da Infância e da Juventude, causas cíveis, eventualmente. A Justiça da União, ela lida com as causas que estão em trâmite na Justiça Federal. Então, a Defensoria Pública da União, ela atua na Justiça Federal. Quais são as causas que tramitam, em sua maioria, na Justiça Federal? São causas previdenciárias, em sua maioria. Então, boa parte da atuação da Defensoria Pública da União acaba sendo em causas previdenciárias, porque essas causas, por envolverem o INSS, elas acabam sendo de competência da Justiça Federal. E também nós temos diversos crimes que acabam atraindo a competência da Justiça Federal. Seja quando o crime for cometido contra às vezes uma empresa pública federal, então isso acaba atraindo a competência para a Justiça Federal. Às vezes, por exemplo, crimes que são contra a própria União, crimes de tráfico internacional de drogas, crimes dessa natureza. Claro. São casos um pouco mais complexos que os casos que a gente lida na justiça comum. Perfeito. Né? Por isso também são casos que existem em menor quantidade. Sim.
Tá, já que você falou disso, é uma curiosidade também. Uma pessoa de nacionalidade brasileira que cometa um crime ou se envolva com alguma situação fora do país, pode recorrer à Defensoria Pública? Então, uma pessoa que esteja respondendo um processo em outro país, certamente ela tem que buscar assistência judiciária nesse país. Assim como, no caso da Defensoria, nós atendemos não apenas brasileiros, mas eventualmente estrangeiros que cometam crimes aqui e não tenham condições de contratar um advogado. Essas pessoas brasileiras que eventualmente cometam crimes no exterior, elas também acabam dependendo da assistência jurídica naquele país. Evidentemente, até pelas dificuldades logísticas de deslocar um defensor daqui até outro país, e também, às vezes, pela própria dificuldade com a língua e com o direito a gente sabe que o direito de um país e de outro são completamente distintos, né? Mas, com certeza, buscando o auxílio do Ministério de Relações Exteriores, eles devem fazer alguma indicação de algum tipo de assistência judiciária nesses casos. Eu acredito até que talvez a Defensoria Pública da União, por ser uma defensoria que atua nesses casos de ordem federal e internacional, eles devem ter algum tipo de convênio que faça uma indicação responsável. Bacana. E bom, o que é necessário, então, para alguém se tornar um defensor público, né? Existe alguma restrição ou qualquer pessoa que seja formada em direito pode ser um defensor público? Para ingresso na carreira de defensor público é necessário passar por um concurso de provas e títulos. Então, é um concurso com diversas fases, um concurso de alta complexidade, onde a gente passa por, primeiro, uma etapa de provas objetivas, depois temos provas discursivas, onde é necessário fazer elaboração de peças processuais. Temos uma prova oral, também, onde são feitas perguntas diretamente pela banca examinadora. E temos também exame dos títulos, né? Os títulos que, eventualmente, um defensor pode ter, um candidato ao concurso de defensor, ele pode ter um mestrado, um doutorado, ele pode ter publicado livros, publicado artigos. Tudo isso conta como pontuação nessa prova de títulos. Então, somente depois de todas essas fases é que o candidato pode ser finalmente empossado como defensor público do Estado de Santa Catarina. É um concurso público bem disputado. E você estava contando para a gente que, neste momento, está acontecendo, né, um processo de concurso público para a defensoria. Exatamente. Nós tivemos o nosso primeiro concurso em 2012 e somente agora, em 2017, nós estamos realizando o nosso segundo concurso. Então, esse concurso já está em andamento. E ele objetiva justamente selecionar o próximo grupo de defensores públicos do Estado de Santa Catarina. Atualmente nós temos diversas vagas, né? Nós temos diversos cargos que não se encontram ocupados, justamente porque, como só tivemos um concurso ao longo do tempo, alguns defensores públicos acabaram saindo da carreira, seja em busca de outros concursos públicos, seja por questões pessoais. Então, por conta disso, a gente não conseguiu suprir esses cargos com novos defensores, justamente por não ter aprovados, né, ainda que não tinham sido nomeados. Agora, com esse concurso, a expectativa é que a gente consiga finalmente preencher todas as vagas que nós temos em aberto e pensar, inclusive, na ampliação do número de cargos de defensor para ampliar o atendimento da defensoria, inclusive abrangendo as outras comarcas que não contam ainda com o atendimento da defensoria pública. Finalzinho, temos 1 minuto. Vamos então falar um pouquinho sobre esse... em Florianópolis, então, em junho deste ano, né, foi sediado o segundo encontro nacional dos defensores do Tribunal do Júri, né? Como que foi... O que foi discutido durante esse evento? Então, a Defensoria Pública, a gente gosta bastante de fazer esses encontros e promover, principalmente, troca de experiências entre os defensores. Eu acho que a carreira de defensor público é uma que é de constante renovação. Então, é extremamente importante para o profissional que atua na Defensoria Pública, ele está sempre buscando novas teses, buscando se atualizar no direito. Né? Justamente por a gente estar sempre atuando ali na defesa dos direitos dessa parte da população, a gente busca fazer o trabalho da melhor forma possível. Então, esses encontros, como esse que aconteceu em Florianópolis, eles buscam justamente uma troca de ideias e de experiências entre defensores de todo o Brasil, justamente buscando o aprimoramento dessa atuação diária. Porque, às vezes, um defensor vem do Espírito Santo ou do Amazonas e ele traz novas ideias, novas formas de fazer a atuação da Defensoria Pública no dia a dia. É justamente através desses encontros que a gente busca revitalizar a nossa prática diária. Vamos dar o endereço da Defensoria aqui em Itajaí? A Defensoria Pública em Itajaí fica localizada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 747. É muito próxima ali da Igreja Matriz,
tem um letreiro bem grande, acho que não vai ter muita dúvida para o cidadão encontrar. Muito obrigada. Então, nós conversamos com o Dr. Fernando André Filho, defensor da 2ª Vara Criminal e coordenador do Núcleo de Defensoria Pública aqui em Itajaí. Obrigada. Obrigada, doutor Fernando, e obrigada também para você que esteve nos acompanhando pela rádio e também pela TV Univale. E a gente se vê, então, no próximo programa. Até lá!